Bom dia, bem-vindo para a nossa primeira aula sobre fluxos em redes. Em inglês, rede também é network. Então, nós vamos falar hoje sobre network flow. E um network é basicamente um grafo nesse contexto. Então, tem alguns vértices, tem alguns arcos, e nós vamos ver que nesses vértices e arcos eu vou ter uma forma de um fluxo que vai passar lá. Então eu vou querer dar uma introdução nessa nomenclatura, a ideia de fluxos em redes, depois falar bem rapidamente sobre uma solução com programação linear que conecta com o que nós vamos ver depois, um algoritmo, o mais elementar que tem, o algoritmo de Ford-Fulkerson, para resolver problemas de fluxos. Então, para introduzir, né, o nosso contexto, então, é um grafo direcionado que já mostrei. Mas agora nós vamos expandir isso um pouquinho. Então, dado um arco que passa de um vértice U para um vértice V, o grafo é direcionado, nós podemos definir um fluxo. Então, uma certa quantidade que passa nesse arco, que eu vou denotar por f de A. O fluxo f de A é permitido entre zero, então uma quantidade não negativa, dá para imaginar alguma quantidade de água, uma coisa que flui, até uma certa capacidade. Então, nós temos duas quantidades, uma variável, fluxo f de A, e uma quantidade c de A, capacidade desse arco, que define o fluxo máximo que pode passar por um arco. Isso tem aplicações óbvias, por exemplo, em redes de transporte, em redes elétricas. Então, todas as situações que eu posso explicitamente e diretamente modelar por uma série de paradas, cruzamentos, pontes que são conexos por arcos ou fios direcionados nesse caso. Né? Uma rede elétrica talvez não é direcionada, então eu posso, né, como sempre, fazer uma transformação de um grafo não direcionado em um grafo que tem um arco para frente e para trás, caso eu quero modelar isso no nosso contexto. Então, isso não é uma restrição séria. Além das aplicações óbvias, nós vamos ver depois aplicações menos óbvias também. Então, o fluxo em rede é um dos três grandes problemas que nós vamos discutir. Caminhos mais curtos foi o tópico da primeira sequência de aulas. Agora nós temos 3 aulas sobre fluxos em redes e depois nós vamos ver 3 aulas sobre emparelhamentos. Os três grandes aplicações fundamentais, os 3 pilares, mais ou menos, que tem inúmeros problemas que eu posso reduzir ou parcialmente resolver. Né? E fluxos em redes não são uma exceção nesse caso. Uma das quantidades mais importantes que nós vamos considerar é a balança de fluxo. Isso é nada mais para um dado vértice V, a soma do fluxo que sai do vértice menos a soma do fluxo que entra no vértice. Então, para lembrar, o conjunto de arcos saintes aqui, eu chamo, isso deveria ser talvez N para ficar consistente com os outros. Então, deveria ser N mais V, conjunto de arcos saintes, e similarmente nós temos um conjunto de arcos entrantes, N menos V, e delta mais e delta menos são os graus de saída, respectivamente de entrada, correspondentes. Nós podemos, ainda notação, estender essa notação para conjuntos completos de vértices. Então, nós vamos escrever, e aqui para fins de consistência, eu deveria usar também N aqui. Nós vamos escrever, então, N menos ds para o conjunto de vértices entrantes no conjunto S. Então, a união de todos os arcos entrantes e todos os vértices em S, menos os arcos que pertencem inteiramente no S. Então, para um determinado conjunto S, esses são somente os arcos que cruzam, se vocês querem assim, o parte do grafo de fora do S para dentro do S. E similarmente, nós vamos usar N mais S como arcos que saem desse conjunto S.
Ainda, então, eu tenho uma balança de fluxo total para esse conjunto, que nada mais que o somatório do fluxo, da balança de fluxo de todos os vértices em S. Uma consequência simples disso é que o f de S é nada mais que a soma do fluxo sainte menos a soma do fluxo entrante em S. Isso talvez não é completamente óbvio, então deixe-me abrir isso rapidamente, né? Nós temos aqui f de S, por definição no slide anterior, somatório sobre todos os vértices em S, f de S minúsculo. E agora eu posso usar a definição de f de S, que estava aqui nesse primeiro slide. Então, para cada vértice individual, isso é os arcos saintes desse vértice menos somatório do fluxo dos arcos entrantes nesse vértice. E agora eu posso reagrupar isso. Eu posso perceber que para um vértice que, então um arco, de fato um arco V, que pertence completamente a S, ele vai aparecer duas vezes nesse somatório, uma vez do lado positivo e uma vez do lado negativo para um determinado vértice. Isso vai se cancelar. Então, o que vai sobrar, nesse caso, é somente um somatório sobre todos os arcos UV, onde U não pertence a S e V pertence a S, F de A, menos somatório de todos os arcos UV, do conjunto de arcos do grafo, onde U pertence a S e V não pertence a S, F de A. Isso é nada mais que, pela definição anterior, que nós temos aqui, o F sim, bom, então, mais o somatório sobre todos os arcos que saem do conjunto S, F de A, menos o somatório sobre todos os arcos que entrem nesse conjunto S, F de A. Então, isso é uma noção básica de conservação de fluxo que eu posso aplicar num segundo momento também para conjuntos inteiros. E não é surpreendente, então, o fluxo, a balança de fluxo total do conjunto S é basicamente tudo que entra, tudo que sai desse conjunto S menos tudo que entra desse conjunto S. Então, com essas definições, eu vou dizer que um fluxo é uma função dos arcos aos reais. De fato, os reais não negativos, porque o fluxo em cada arco tem que satisfazer que fica no intervalo entre 0 e a capacidade, que por si é não negativa. Então, a atribuição de um fluxo a cada arco do grafo. E um fluxo satisfaz, além disso, que o fluxo total sobre todos os vértices, que é o somatório sobre a balança de fluxo de cada vértice, é zero. Isso é uma consequência simples do que nós fizemos no slide anterior, porque para qualquer conjunto S, a balança de fluxo é arcos saintes menos fluxo sainte menos fluxo entrante, só que para o conjunto inteiro, V não tem arco sainte nem arco entrante, então os fluxos internos se cancelam e por isso eu tenho um fluxo total de zero. Caso o balanço de fluxo individual de cada vértice zero, isso se chama uma circulação. Um exemplo, ou dois exemplos simples aqui, talvez. Então, esse losango aqui, por exemplo, e tem capacidade 3141, digamos. Então, eu poderia passar um fluxo aqui de, isso aqui é o 3. Então, de fato, um fluxo de 3 aqui e um fluxo de 3 aqui. Eu poderia ainda passar um fluxo de 1 aqui, fluxo 1 e fluxo 1. Então, o fluxo tem certas
Bom, o balanço de fluxo, então nesse caso aqui, nesse BW, digamos f de u, balança de fluxo 0. A balança de fluxo em V seria sin 3 e mais uma unidade, entra nada, então a balança de fluxo é 4. Similarmente em WV, entra em 3 e mais 1, então a balança de fluxo é menos 4. E a balança de fluxo em V é 0 também. Então, dois vértices ficam balanceados nesse caso, ou dois vértices, então, de vez em quando também fonte, destino de fluxo aqui. Então, do vértice V sai uma quantidade de 4, do vértice W entra ou desaparece uma quantidade de 4. Então, se nenhum vértice, fonte nem destino, então eu vou falar que isso se trata de uma circulação. Então, numa circulação, por exemplo, eu poderia ter algo assim. De novo, 3, 1, 4, 1, capacidades. E agora eu vou mandar um fluxo que circula. Ou seja, nesse primeiro álcool, mando 1, no segundo álcool, mando 1, no terceiro álcool, mando 1, e no quarto álcool, eu mando 1. Agora é simples de ver aqui a balança de fluxo em cada um dos vértices. 0. Então, essa é uma circulação. E por razões óbvias, né? O fluxo vai circulando entre todos os vértices. Inclusive, um fluxo identicamente 0, então 0 em todos os arcos, também é uma circulação, mas é uma circulação trivial. Então, com isso nós podemos definir uma série de problemas que quero resolver um depois do outro. Primeiramente, eu posso definir certas demandas nos vértices, que podem ser positivos ou negativos, e exigir que a balança de fluxo em cada vértice é a demanda. Então, explicitamente, eu vou definir quais vértices vão ter que satisfazer a conservação de fluxo, ou seja, a demanda é 0, quais vértices são fontes e quais vértices são destinos. Obviamente, nesse caso, o somatório sobre todos os vértices com uma demanda positiva dessa demanda tem que igualar o somatório de todos os vértices de uma demanda negativa, positiva, dessa demanda com um sinal a menos. Porque a quantidade total que eu vou mandar tem que ser igual à quantidade total que eu vou receber. Isso de fato também se aplica num caso particular que nós temos, onde eu vou exigir explicitamente que toda a balança de fluxo fica 0. Para todos os vértices, exceto dois vértices ST, uma única fonte e um único destino, onde eu quero que a fonte, então S é uma fonte, então tem uma demanda positiva ou não negativa, e T é um destino, então eu tenho uma demanda não positiva. E aqui eu formulei isso como um lema, lema 1, então f de S mais f de T igual a 0. Isso simplesmente sai. Então, as duas observações, essa primeira observação que eu fiz aqui em cima, essa observação que eu fiz aqui embaixo, saem da mesma característica. Nós temos f de v igual a 0, que nós já derivamos anteriormente. Agora, o somatório sobre, que nada mais que o somatório sobre todos os vértices de f de v. E agora com d de v igual a 0 em todos os vértices, exceto ST, isso se reduz ao f de S mais f de t. E isso então tem que ser 0. E a mesma coisa se aplica aqui em cima, reduzindo o somatório sobre todos os vértices para aqueles vértices que são que tem uma demanda positiva ou não negativa e uma demanda não positiva. Então, esse segundo caso aqui vai ser o primeiro caso que nós vamos estudar, depois ver como generalizar isso para outros problemas. Então, eu tenho uma única fonte, um único destino do fluxo. Eu quero maximizar o fluxo. Então, o problema do fluxo máximo ST
e maximiza a quantidade que sai do vértice S, que pelo lema 1 é equivalente de maximizar a quantidade que entra no vértice T. Mais duas generalizações. Eu posso ainda decompor o grafo em uma série de fontes, uma série de destinos, e com balança de fluxo, então, para todos os demais vértices, que eu chamo aqui V para igual zero. S são as fontes, então uma demanda maior ou igual que zero, T são os destinos, então uma demanda menor ou igual que zero. E similarmente com o lema 1, então eu sei que a soma total sobre as fontes e destinos tem que ser zero. Mesmo argumento novamente, e nesse caso eu poderia querer maximizar o fluxo do conjunto de fontes ao conjunto de destinos, do conjunto de fontes S ao conjunto de destinos T, e maximizar a quantidade total que sai do S. Então, essa situação correspondente generalizada para múltiplas fontes e múltiplos recipientes ou destinos. Uma outra variante do problema é uma generalização para limites inferiores. Então, além das capacidades ou limites superiores, e ainda vou querer que em cada arco tenha um fluxo mínimo de B de A. Então, nesse caso, eu vou forçar em certos arcos, onde B de A é maior que zero, que passa um fluxo. Próxima coisa que eu quero olhar rapidamente é uma solução via programação linear, relativamente simples e natural. Então, para um fluxo, para o problema 2 do slide anterior, fluxo máximo ST, único fonte, único destino, eu vou exigir, usando a nossa notação da balança de fluxo, que eu abri aqui rapidamente, que foi somatório dos arcos saintes em V F de A menos o somatório dos arcos entrantes em V de F de A. Então eu posso simplesmente exigir num programa linear que a balança de fluxo aqui é zero para todo vértice que não é S nem T, que as capacidades fiquem entre zero, então que os fluxos fiquem entre zero e a capacidade, e que eu vou maximizar o fluxo sainte do vértice S. Isso é um programa linear, simplesmente porque as expressões f de v são expressões lineares. Eles nada mais que somam e subtraem fluxos nos arcos. Então eu tenho uma série de igualdades aqui, uma série de desigualdades. Logo eu tenho um programa linear que eu posso resolver. Esse programa linear também possui, que é simples de ver, pelo menos uma solução, a saber a solução trivial, o fluxo idêntico zero, porque isso satisfaz todas as restrições. A capacidade fica entre zero e o fluxo fica entre zero e a capacidade do arco, e também o balanço de fluxo é zero, simplesmente porque todos os termos nesse somatório é zero. Também esse fluxo é limitado, porque o fluxo total em cada componente não pode ser maior que a capacidade total. Então, esse programa linear não é infactível, nem ilimitado. Logo, nós podemos concluir que possui uma solução ótima. Além disso, então esse logo aqui no slide é um pouquinho prematuro. Além disso, nós temos duas coisas. Então, isso nos dá primeiramente, uma solução polinomial via programação linear. Programação linear conhecidamente é linear. E ainda para pesos inteiros, como pesos inteiros, nós podemos observar que o programa linear possui sempre soluções, pesos, deveria falar capacidades, então para capacidades inteiras e fluxos inteiros.
nós podemos observar que o PL possui sempre soluções inteiras ótimas. Que não é óbvio, mas é mais um fato que eu comunico aqui. Né? Então, eu poderia buscar resolver dois problemas diferentes. Eu posso deixar o fluxo, nos fluxos, nos arcos. Vou colocar aqui, fluxos nos arcos, uma quantidade real. Isso é o caso da programação linear. Então, eu tenho esse programa linear 6 aqui. Eu posso resolver via programação linear em tempo polinomial. Eu poderia ainda exigir que o fluxo seja inteiro. Então, inteiros não negativos, tipicamente com capacidades inteiras também. E depois buscar uma solução para isso. E aqui também tem uma solução para programação linear, porque essa matriz que sai dessa formulação da programação linear tem uma característica específica, ela é totalmente unimodular, que implica que as soluções extremas desse programa linear sempre são soluções inteiras. Né? Isso não é óbvio, tem que ser demonstrado, mas então, para a programação linear, em resumo, nós já temos uma solução para o caso real ou para caso com pesos e fluxos, então capacidades de fluxos inteiros em tempo polinomial. O nosso objetivo agora é ver algoritmos combinatoriais mais eficientes. Então, nós vamos especializar essa solução via programação linear. E os algoritmos podem ser derivados da programação linear, ou alguns desses algoritmos podem ser derivados da programação linear, que nós não vamos fazer. Mas nós queremos algoritmos combinatoriais, então diretos, mais eficientes. A primeira ideia é começar com um fluxo viável qualquer, fluxo trivial, então f igual a zero, e depois aumenta esse fluxo gradualmente. Da mesma forma que nós fizemos num dos slides anteriores, né? Eu desenhei o grafo aqui da esquerda, depois eu passei um fluxo 3 no parte superior, por inspeção. Né? Então, isso foi possível, e depois eu vi ainda que eu posso passar um fluxo de 1 no caminho inferior e depois eu terminei nesse caso. Então, a observação que vem de exemplos simples, como esse exemplo anterior, é se eu vou considerar um caminho que sai da fonte S e entra no destino T. Então, inicia aqui no S, termina no T, passa por uma sequência de vértices intermediários. Eu posso definir o gargalo desse caminho, que é a capacidade residual mínima ao longo do caminho. Então, a capacidade residual aqui, a capacidade real, menos o fluxo que já passa. Então, essa capacidade residual que eu poderia passar ainda. E depois eu vou pegar o mínimo sobre todos os arcos que pertencem a esse caminho. Então, esse mínimo é a maior quantidade de fluxo que poderia ainda mandar do S para T ao longo desse caminho. Então, em particular, eu vou me interessar para caminhos que têm uma capacidade residual, obviamente, maior que zero. Então, e depois de encontrar um caminho dessa forma, nós podemos simplesmente aumentar o fluxo atual pelo gargalo, né, pela capacidade residual mínima. Então, a ideia simples e direta poderia ser, então, vamos lá, vamos buscar um caminho de S para T, com gargalo positivo, e depois aumentar o fluxo e repetir. Né? E a questão é que se isso talvez já dá um algoritmo que resolve o nosso problema. Buscar um caminho com gargalo positivo, como eu faço isso? Simples, né? Eu faço uma busca em largura ou profundidade, ignorando arcos que têm uma capacidade residual zero. Isso é relativamente simples. Eu vou, durante a exploração, ver as capacidades residuais, ou calcular as capacidades residuais, eu conheço o fluxo em cada arco e depois ignorar os demais. Então, enquanto ainda tem um caminho com capacidade residual mínima maior que zero, eu vou encontrar por uma busca em largura e profundidade, que é bom, porque isso custa somente O de n mais m. Então, eu posso fazer isso em tempo linear.
Então, eu aplico uma busca, largura, profundidade, O de n mais m. Depois eu vou encontrar um caminho, mais cedo ou mais tarde. Nesse caminho, então, eu tenho um gargalo garantido maior que zero. E depois eu posso aumentar o fluxo nesse caminho. Isso é a ideia fundamental aqui. Vamos ver como isso funciona num exemplo. Aqui um pequeno grafo um pouquinho maior que o grafo antes. Então, eu poderia, por exemplo, nesse grafo, fazer uma busca em profundidade e descobrir um caminho que vai do S para U e depois do U para o T, por exemplo. Mas com certeza o caminho. Essa ordem é possível. Depois, eu tenho gargalo aqui, né? Tem capacidade residual 10 de 10, porque o fluxo atual é zero. Então, eu vou passar um fluxo de 10 aqui. Então, vou colocar 10 aqui e colocar 10 aqui. E a capacidade residual aqui, nesses arcos, agora é zero. Ou seja, eu vou ignorá-los agora nas próximas buscas. Depois eu poderia continuar minha busca e descobrir um outro caminho. Agora, só tem um arco sainte de S, a saber, SW. E depois, talvez, a minha busca ou não, talvez a minha busca em profundidade vai encontrar o arco WT. Agora tem uma capacidade de 20 e 30 residual, porque o fluxo nesses dois arcos é zero ainda. O menor, o gargalo é 20, então eu passo um fluxo de 20 nesse arco aqui, eu passo um fluxo de 20 aqui. Capacidade residual é zero, capacidade residual é 10, e depois eu terminei. Nós temos um fluxo total, nesse caso, fluxo total de 20 mais 20 mais 10, então fluxo total de 30. De fato, errado. Eu usei essa capacidade aqui, né? De fato, olhar mais uma vez. Não, de fato, aqui a ideia é que esse arco tem capacidade de 30, então nós temos 30 é 30, e o gargalo é 30. Então eu posso realmente mandar 30 aqui e mandar 30 aqui também. E com isso a capacidade residual aqui vai ser zero. E a capacidade residual aqui vai ser zero também. Então o fluxo de fato é um total de 40 aqui. Uma outra coisa que nós podemos observar nesse caso é que uma capacidade total, ou a capacidade total que sai do S é 40. Esse fluxo aqui tem uma capacidade total de 40. Então é claro que esse fluxo é ótimo, porque não poderia sair mais do S que 40, e nesse fluxo saem exatamente 40. Então, esse é um resultado extremamente positivo. Isso poderia ser visto como indício, né, que nesse caso funciona bem o algoritmo. Porém, eu quero mostrar um segundo exemplo onde isso não funciona tão bom. Então, eu vou repetir o mesmo algoritmo, mas agora fazer a minha busca um pouquinho diferente. Eu vou primeiramente fazer uma busca em profundidade, de novo, S para U, depois U para W, e depois W para T. Então, eu vou supor que a busca em profundidade explora a partir do U, o W antes do T. Nesse caso, eu tenho capacidades 10, 10 e 30. Então, eu tenho um gargalo, uma capacidade residual mínima de 10. Então, eu posso mandar um fluxo, que eu vou fazer em vermelho aqui, de 10 aqui. Capacidade residual vai ser 0. Um fluxo de 10 aqui, residual 0. Um fluxo de 10 aqui, residual mais 20.
Nesse grafo que eu vou ter agora, eu não posso, então, o arco S para U já foi consumido, capacidade residual zero. Então, a única outra possibilidade que eu posso fazer na segunda busca em profundidade é novamente ir do S para W, e do W o único arco sainte, que eu vou selecionar novamente esse aqui. Então, eu tenho na segunda iteração, o caminho é SWT. Desta vez, nós temos capacidades residuais 30 e 20. Então, o máximo que eu posso mandar é 20. Ou seja, eu vou mandar 20 nesse arco aqui. A capacidade residual aqui se reduz para 10. E depois eu vou mandar ainda 20 aqui. Então, 10 já passaram, mais 20 são 30. Então, a capacidade residual é zero. E agora, nesse grafo resultante, eu poderia tentar buscar mais um caminho, porém, a única possibilidade é sair de novo aqui, que tem uma capacidade residual de 10 ainda, aqui tem 0, que não vale. Depois, só tem esse arco, mas ele tem capacidade residual 0, então não tem como sair do W. Né? Tem esse arco entrante e um arco sainte com capacidade 0, que não vale para esses caminhos que nós queremos encontrar. Então, nesse caso, a busca para mais um caminho que eu posso passar fluxo vai terminar e vai falhar. E nesse caso, então eu vou também terminar o algoritmo, mas com fluxo total de 30 só. Que nós já sabemos que não é ótimo, porque na primeira vez deu um fluxo de 40 que 10 a mais. Então parece que esse algoritmo, ou de fato esse exemplo mostra que esse algoritmo é dependente da exploração de caminhos, então nem sempre isso vai dar certo. Então em função da ordem que eu vou postar os vértices, eu não vou conseguir garantir um fluxo máximo. Então eu preciso trabalhar um pouquinho mais para conseguir um algoritmo correto. O problema que nós podemos identificar com esse algoritmo, de alguma forma, é o seguinte: o algoritmo foi simples demais, no sentido que ele considerava somente uma forma de aumentar o fluxo, né? Que é essa primeira forma aqui. Para aumentar um fluxo e manter a conservação do fluxo num determinado vértice V, que tem que ser mantido para todos os vértices, exceto S, e o destino T, então a fonte S e o destino T. A estratégia do algoritmo foi essa estratégia 1. Ao passar um fluxo de 10 aqui, que entra, então a balança de fluxo aqui nesse vértice mais 10. Né? Ele recebe 10 a mais que ele manda. Então ele tem que passar esse fluxo adiante. E aqui dá um menos 10 e a conservação de fluxo estabelecido novamente. Mas tem outras maneiras de conseguir a mesma coisa. Né? Eu posso também mandar uma quantidade positiva na entrada, por exemplo, mais 10 fluxo, então a balança de fluxo nesse caso vai ser 10, mas depois, supondo que algum fluxo já entra, reduzir esse fluxo por 10. E aqui a balança de fluxo vai ser restabelecida também. Então, uma forma alternativa ao passar o fluxo adiante é deixar mais fluxo entrar no marco, mas depois receber receber menos fluxo no marco entrante. Isso também vai passar, né, a conservação de fluxo, então o fluxo para frente. E por simetria, né, eu posso também reduzir o fluxo na entrada por 10, e agora faltam 10, e consequentemente eu vou mandar 10 a menos para frente. Isso também vai passar um fluxo, então a conservação de fluxo, o desbalanceamento de fluxo para frente. E fundamentalmente, finalmente também eu posso também diminuir na entrada 10
Então, eu tenho menos 10, e depois eu vou simplesmente receber de um outro vértice 10 a mais para reestabelecer a balança de fluxo de novo. E aqui eu vou passar também para frente, né, a diminuição dessa coisa, dessa quantidade aqui, né? Então eu posso, em resumo, fazer muito mais operações para manter a conservação de fluxo e passar um fluxo em algum caminho do S para T. Aumentar o fluxo entrante e diminuir um outro fluxo no arco entrante, diminuir o fluxo do arco entrante e diminuir o fluxo então no arco sainte também, ou diminuir o fluxo no arco entrante e aumentar o fluxo no arco entrante também. Para trabalhar com esse tipo de operações, ou para facilitar o trabalho com esse tipo de operações, nós vamos definir o chamado grafo residual. Grafo residual codifica basicamente ou representa essa forma de passar, as diferentes formas de passar fluxos. E tem os mesmos vértices que o grafo original V, conjunto de vértices igual, mas agora para um determinado par de vértices UV, e o arco correspondente a, aqui nós vamos ter dois arcos, basicamente, em função do fluxo. Então, se nesse arco A passa um fluxo f de A, que é ainda menor, estritamente menor que a capacidade, então eu vou ter um arco para frente de f de A, com capacidade f de A menos c de A. Esse arco para frente representa a capacidade residual que eu posso passar ainda. Isso foi a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Porém, caso esse fluxo que passa nesse arco é estritamente maior que zero, então é possível diminuir esse fluxo também. E para facilitar a representação disso, eu vou colocar um outro arco para trás, então isso é um forward arc, para frente, isso é um backward arc, um arco para trás, com a capacidade nada mais que f de A. E nesse caso, a capacidade f de A e aumentar o fluxo até capacidade f de A e nada mais que diminuir o fluxo no arco correspondente forward. Então, esses arcos backward eu vou criar no grafo. Eles não necessariamente existiam no grafo original, né? Caso no grafo original tem dois arcos, para frente e para trás, eu posso manter os dois ou trabalhar até com arcos múltiplos. Então, cada para frente tem um para trás também, né? Então, isso representa isso mais, muitas vezes mais fácil, representa a mesma coisa. Mas a minha representação do grafo, então, tem que lidar com arcos múltiplos. Então, nesse caso, tem dois arcos que vão do para V e mais dois arcos que vão do V para U. Com isso, nós podemos ver como essa representação resolve o nosso problema. Aqui o exemplo anterior, o fluxo final do exemplo anterior, no caso onde falhava, né? Nesse caso, então, eu tenho um fluxo de 20, que de fato eu tenho um fluxo de 10 que passa aqui, um fluxo de 20 que passa aqui, que dá um total de 30, é a soma dos fluxos individuais, dos fluxos nos arcos. Então a quantidade total que sai do vértice S é só 30. Né? Então isso foi subótimo, porque tem um fluxo ótimo que tem um valor de 40. Então, nesse caso, nós podemos construir um grafo residual, né? Lembrando os diferentes arcos, né? Eu posso ver aqui, por exemplo, como passa 20 de fluxo aqui, tinha um arco com capacidade residual 10 ainda, aqui a capacidade residual foi 0, aqui a capacidade residual foi 0, mas, em contrapartida, como passa 30 aqui, eu posso
eu tenho outro arco na outra direção, backward arc, que representa a possibilidade de reduzir esse fluxo que tem 30 de W para T, reduzir até 30 unidades esse fluxo. Similarmente aqui, tem um arco para trás de 10, e similarmente aqui tem um arco para trás de 20, que é nada mais que as capacidades anteriores. Além disso, nós temos os arcos originais, ainda tem 20, tinha 20 aqui e 20 aqui, por exemplo. Depois tinha ainda 10 aqui. E aqui são arcos sem fluxo, então a capacidade original, e por isso não tem arco para trás. Não tem backward arcs, porque não foi mandado o fluxo ainda, então não tem como diminuir o fluxo correspondente. Fazendo a construção completa, então para todos os arcos que nós temos, eu vou ter esse grafo aqui. Né? Posso perceber aqui, por exemplo, a capacidade residual para frente 0, para trás 30, mesma coisa que nós fizemos, e nos outros arcos capacidades similares. A coisa interessante nesse grafo agora é que agora tem mais uma maneira, né? O fluxo atual foi 30, e tem mais uma maneira de aumentar o fluxo de S para T, usando agora os arcos para frente e para trás. A saber, então eu posso iniciar aqui no vértice S. O único arco sainte com capacidade positiva é agora esse arco para frente, um forward arc, capacidade 10. E anteriormente, ao aplicar esse algoritmo, nós paramos aqui em W, porque W para T, o único arco sainte, tem capacidade 0. Porém, agora tem mais um arco para trás, esse arco vermelho aqui, que tem uma capacidade 10. Ele codifica a possibilidade de reduzir o fluxo que passa de U para W por 10 unidades. E com isso eu vou chegar em U, e do U, porém, tem um arco forward normal com capacidade 10 sainte. Então, como todo, eu posso pegar esse caminho aqui, para cá, que me permite passar mais 10 de fluxo ds para t. Porque um caminho válido, né, ds para w vai aumentar. Para restabelecer a balança de fluxo em w, então eu vou ter que diminuir 10 unidades que u passa para w, mas para restabelecer, então, a conservação, a balança de fluxo em u, eu vou ter que passar mais 10 unidades de u para t, exatamente o que eu quero. Então, no t, no final, esse fluxo 10 que saiu do s vai chegar. Então, isso mostra como o grafo residual permite continuar o algoritmo, onde com arcos simples forward, com capacidade residual, o algoritmo não conseguia mais. Em resumo, o algoritmo que nós vamos propor aqui, esse algoritmo de fato é correto, então a única modificação que é necessária é passar do grafo simples com capacidades residuais simples para o grafo residual. Esse algoritmo é conhecido como algoritmo de Ford-Fulkerson, os dois que inventaram. É relativamente simples. Eu iniciar com fluxo completamente zero. Então, você deveria ser arcos, então, para todos os arcos aqui do conjunto de arcos, certo fluxo inicial zero. E depois, enquanto existe um caminho que sai do fonte S e vai para o destino T, no grafo residual. Aqui foi a nossa modificação. E não nos grafos simples com as capacidades simples, mas também os backward arcs que nos permitem reduzir o fluxo em certos arcos. Então, um backward arc de U para V representa uma diminuição do fluxo do V para U. Então, enquanto existe um caminho desse tipo, pega então seja P, esse caminho simples. Os dois passos aqui, teste de existência desse caminho, junto com a descoberta de um caminho, é simplesmente uma busca em largura profundidade que custa tempo O de n mais m.
É a busca em largura ou profundidade vai me dar um caminho ST, caso existe, e se não, explorar componente correspondente com o vértice S, e depois terminar sem visitar o T. Né? E quando eu vou visitar o T nessa busca, eu vou saber o que eu encontrei no caminho. E no grafo residual só tem arcos que ou tem capacidade residual positiva, então eu poderia passar fluxo adiante, ou arcos para trás que tem uma capacidade positiva que permite reduzir o fluxo correspondente. Por isso, eu posso depois calcular no caminho correspondente o gargalo, produzir o caminho, que não tem mais que n passos, n arcos, de fato, não mais que n menos 1 arcos, porque só tem n vértices no grafo. Então, produzir esse caminho, rastrear para trás, por exemplo, numa busca em profundidade, e determinar o gargalo correspondente, não custa mais que o OGN, e depois eu posso passar fluxo adiante. Para isso eu tenho que modificar os arcos. A forma mais simples, falando em termos de implementação, é automaticamente para todo arco UV, já incluir um arco na outra direção, VU, manter os dois sempre na representação e depois ver se a capacidade é zero ou positivo ao explorar via busca em largura profundidade. Então eu vou ter no máximo o dobro dos arcos, então M arcos originais, no máximo 2 M arcos, que não muda a complexidade assintótica. E para navegação simples, isso vai ser necessário. Tipicamente se mantém alguma forma de um ponteiro de um arco para frente para o arco correspondente para trás. Né? Porque muitas vezes eu vou querer navegar de um arco UV para o arco VU correspondente. Então, essas seriam basicamente as possibilidades que eu tenho. Caso o grafo original já tem 2 arcos, eu posso criar mais um par ou simplesmente manter os arcos originais com as suas capacidades correspondentes. Né? A regra basicamente é que se tem alguma capacidade, por exemplo, o grafo original já tem capacidades 20 e 30, e depois eu vou passar um fluxo de, digamos, 10 du para V, eu vou ter que simplesmente reduzir du para V, capacidade de 30 para 20, e aumentar a capacidade no arco contrário correspondente por 10. Agora, esse novo grafo representa a possibilidade de ainda mandar 20 de fluxo de U para V e a possibilidade de mandar, entre aspas, 30 unidades de fluxo de V para U por reduzir 10 de U para V e mandar mais diretamente mais 20 de V para U. Então, esse equivalente pode ser feito também se eu não quero o número dobro de arcos aqui. Depois eu vou repetir isso até não existe mais caminho desse tipo, e depois o algoritmo termina e retorna fluxo. Esse é o esquema algorítmico proposto. Eu chamo esquema algorítmico porque nós não falamos ainda como descobrir esse caminho. Pode ser busca em largura, pode ser busca em profundidade, pode ser outra forma. E de fato isso faz uma diferença. Né? Mas o Ford Farquharson, na versão base aqui, não especifica isso. É simples de ver também, já antecipando aqui, então que o custo vai ser o número de iterações vezes O de n mais m. Né? Então, alguma complexidade linear vezes o número de iterações, porque o O de n aqui é simplesmente subsumido aqui na busca desse caminho. Para ver isso com mais detalhe, vamos nos aproximar da análise de complexidade em 3 passos aqui, mais 3 lemas. Então, o primeiro lema diz que para capacidades inteiras, todo fluxo intermediário, as capacidades residuais são inteiras também. Isso é simples de ver. Né? Então, aqui o que seria a ideia da prova do lema 3, que diz, então, se a capacidade inteira, fluxo intermediário também é, e as capacidades residuais também são inteiros. Isso é simples, o fluxo inicial
f a igual a 0 para todo a, é inteiro, obviamente. E depois eu posso, então, por indução, sobre todas as iterações, simplesmente observar o seguinte, duas coisas. Como as capacidades são inteiras e o fluxo atual inteiro, então as capacidades residuais são inteiras. Isso também é válido para os arcos para trás, porque eles representam o fluxo inteiro. Logo, o gargalo é inteiro. Logo, o fluxo aumenta por uma quantidade inteira. Ou seja, por indução, então, segue que fluxo inicial como base de indução inteiro e todo o fluxo intermediário inteiro também. E como as capacidades são inteiras, no final eu vou ter capacidades residuais inteiras também. Ou seja, eu posso resolver aqui, caso eu vou trabalhar com valores reais, por exemplo, eu posso resolver o problema real. Então, ao terminar, isso nós vamos ter que demonstrar ainda, ao terminar, esse algoritmo vai me dar o fluxo máximo correto, onde tem um probleminha ainda que vai ser a ser discutido, mas talvez no caso mais relevante, se tem uma precisão finita, então pesos inteiros, ou ainda racionais que eu posso multiplicar por uma constante correspondente, né, o fluxo sempre vai ser inteiro também. Então isso resolve também os dois problemas, bem como a programação linear no início. De fato, esse esse lema 3, então, funciona ou funcionaria para capacidades racionais ou inteiras. Uma consequência simples também, caso tenha capacidades inteiras, é que em cada iteração o fluxo aumenta por pelo menos 1. Essa observação que provavelmente não precisa demonstração, e simplesmente, talvez nós vamos colocar aqui, né? Problema 4. Por que aumenta por pelo menos 1? Porque o gargalo é, então, para um certo caminho P, é um certo fluxo F, e por definição, maior que zero, então, caso eu tenha pesos inteiros, vai ter que ser pelo menos 1. Isso é uma observação bem simples também. E logo, isso nos dá um primeiro resultado sobre a complexidade, o número de iterações do algoritmo de Ford-Fulkerson e, no máximo, o total da capacidade que sai do fonte S. Porque nós observamos uma vez que, se eu vou ver a capacidade total que sai do S, a complexidade não pode ser mais que isso. Logo, o algoritmo de Ford-Fulkerson também não tem uma complexidade mais que O de n mais m, custo por iteração, vezes c. De fato, caso eu queria, poderia dar um outro limite, se aqui, né, se eu vou pegar o vértice destino t, também é claro que não poderia ser mais que a capacidade total, chamar isso d. Então, todos os arcos que entrem em t, capacidade desses arcos, que vai ser n também, também é um limite superior para o número de iterações. Né? Cada iteração aumenta por pelo menos 1, mais que isso, no total, C não pode ser ADS, respectivamente mais que D não poderia entrar em T, então depois desse número de iterações vai ter que terminar. Um ponto negativo aqui, que esse algoritmo dessa forma é pseudopolinomial. Então, porque a capacidade C depende de números na entrada. Então, isso pode ser potencialmente um número grande de iterações. E esse número grande de iterações não é limitado polinomialmente no tamanho da entrada, que consiste do grafo n mais m objetos
mais os pesos, as capacidades nos arcos, que cada uma pode ser especificado com somente log2 de CDA bits. Né? Isso faz que a quantidade C, a soma das capacidades aqui saindo do S, pode ser mais que um número polinomial do tamanho da entrada. Isso é uma coisa que nós vamos ter que arrumar depois ainda. Então, resumindo aqui, o lema 5 sobre a terminação e a complexidade correspondente, no caso de pesos integrais, pesos inteiros, e nós temos um máximo, um fluxo máximo de C, que no caso dos pesos inteiros vai ser um número inteiro também. Nós vamos fazer aqui, e um aumento por pelo menos 1 por iteração. Isso nos dá a terminação do algoritmo, vai ter que terminar depois de C iterações, aí a complexidade correspondente. Supondo que o algoritmo é correto, que nós vamos ver agora. Para a corretude, eu vou ter que introduzir um pouquinho de notação. Então, nós vamos ver, primeiramente, para um grafo completo, que tem um certo conjunto de vértices, nós vamos querer identificar conjuntos X, subconjuntos de vértices, e os seus complementos, né, onde o complemento é simplesmente o resto, que não faz parte do conjunto X. Nós vamos querer identificar arcos que passem do conjunto X para o conjunto oposto X para, ou mais geral, para um conjunto X para um conjunto Y. Então, todos mais Y, que é um subconjunto de vértices. Então, aqui é o X e aqui é o Y. F de XY, então, são todos arcos que com origem em X e destino em Y. Nós podemos, olhando para as variáveis de fluxo correspondentes também, e aqui eu vou usar o F minúsculo, então ver o fluxo total que passa do conjunto X para o conjunto Y, que é nada mais que o somatório sobre todos os arcos que passam X para Y, F de A. E nós podemos fazer uma balança de fluxo. De fato, isso F de XY é só o fluxo que passa de X para Y. É possível que tenha um fluxo que passa do Y para X, para trás. Então, a balança de fluxo própria nesse conjunto X, aqui de novo, talvez X para X, para o contrário, é o fluxo total que passa de X para X bar, menos o fluxo, vermelho, o fluxo total que passa do X para X. Isso é o balanço de fluxo do conjunto X é o resultado que nós já tínhamos antes, né? Pelo mesmo argumento, porque os fluxos internos se cancelam, então o que vale entre os dois é basicamente que passa de X para X para e volta de X para X. Eu vou usar também a notação correspondente de capacidades, então a capacidade total de um conjunto X para um conjunto Y e nada mais que sobre todos os arcos que passam de X para Y, a capacidade desses arcos. Isso é o máximo que poderia passar do conjunto X para o conjunto Y. Uma partição dessa forma, né? Então, X, aqui os dois conjuntos X e X barra, eles particionam o conjunto de vértices em dois. E uma partição que contém no parte do X o vértice origem S e no parte oposto, X barra, o vértice T, se chama um corte. Isso vai cortar o grafo no meio, onde a fonte no lado e o destino no outro. Esse é um objeto que vai ser relevante. Nós vamos ver que os cortes e os fluxos são intimamente relacionados, particularmente na ultimidade.
E na última notação aqui, eu vou chamar algo saturado, caso o fluxo é igual à capacidade. Saturado por razões óbvias, então eu não poderia passar mais fluxo. Ou seja, a capacidade residual, então eu posso dizer capacidade residual é zero. Isso é um fluxo, se algo é saturado. Com essa notação, nós podemos nos aproximar da corretude e fazer mais duas observações, dois lemas básicas. Então, primeiramente, nós podemos ver que para qualquer corte x barra, nós temos f de x igual f de s. Então, para ver o lema 6, nós podemos simplesmente expandir, não, f de x, o fluxo total, que sai do conjunto x, e nada mais, nós acabamos de definir, fx x barra menos fx x barra. E aqui nós podemos aproveitar o resultado que nós fizemos bem no início, que isso é nada mais que o somatório de todos os vértices em x, f de v. A balança de fluxo de cada vértice individual, mas todos os vértices intermediários, então para todo vértice V que não é S ou T, nós temos que a balança de fluxo tem que ser, por definição, zero. E por definição de um corte, então, no conjunto X só tem o vértice S, então nós temos que o fluxo total que sai do conjunto X, que corresponde a um corte, e nada mais que o total que sai do S. Então, visualmente, novamente, conjunto de todos os vértices, um x barra, aqui tem o S, aqui tem o T. Então, o total que passa lá, então, ida menos volta, e nada mais que sai do S. Também é claro, né, o fluxo interno vai se compensar, então a quantidade total que sai de S vai ter que desaparecer em T. Logo, o total que passa de um lado para o outro vai ser igual a f de f. Então, essa observação relativamente simples nos dá imediatamente uma segunda coisa que já tem mais implicações, que é já mais interessante. Então, o valor da capacidade total, x barra, de um corte ST, é um limite superior para um fluxo. Isso talvez também não é tão surpreendente, mas nessa generalidade nos dá imediatamente uma relação entre fluxos e cortes. Então vamos primeiramente ver isso, né? Então pega um fluxo ST, F qualquer. Então nós sabemos que f de S é, pelo lema 6, f de x, a quantidade total que sai, que é, por definição, a quantidade total que passa de x para x bar, para o outro lado, menos a quantidade total que passa de volta de x barra para x, que é menor ou igual que f de x barra, simplesmente porque as duas quantidades são positivas ou não negativas, né? Eu não posso passar uma quantidade negativa de volta. E isso, por definição, é limitado pela capacidade que pode passar do x para x bar. Não tem mais que essa capacidade que eu posso passar lá. Então, isso nos dá o lema 6 e uma consequência bem simples, né? O fluxo máximo, então, que eu posso atingir é menor ou igual que o corte mínimo que o grafo permite. Nós usamos essa observação na análise da complexidade do algoritmo de Ford-Fulkerson para observar que a capacidade total que sai do vértice fonte S é um limite superior C do fluxo. E isso nos deu um limite superior para o número de iterações. Mas isso é nada mais que um corte bem especial. É o corte S com barra S. O vértice S, o conjunto X,
e todos os demais ao conjunto x bar. E nós tínhamos, nessa discussão, um limite alternativo, que é via a capacidade total que entra no vértice de estilo T. E nós observamos que isso também dá limite para o número de iterações do algoritmo de Ford-Fulkerson. Isso nada mais que um outro corte especial. Né? É o corte que tem como x bar o T só, e todos os demais vértices ficam no outro lado do x. E agora nós conseguimos generalizar isso, né, no seguinte sentido. Isso aqui em cima, então eu pego um corte qualquer em x e x bar. Então esse t, por definição, tem que ser a cada um dos dois lados. Então a capacidade total que passa x para x bar é um limite superior para o fluxo. Logo, se eu vou minimizar sobre todos os cortes possíveis, o fluxo máximo não pode ser mais que isso. Então, isso poderia motivar a busca para os menores cortes. Né? Então, se eu consigo encontrar um corte menor, eu consigo dar um limite menor em número de iterações do algoritmo de Ford-Fulkerson e assim conseguir uma convergência talvez mais rápida. Ou demonstrar uma convergência mais rápida para grafos particulares. Porém, isso não é o motivo principal dessa análise, mas a demonstração, finalmente, da corretude do algoritmo de Ford-Fulkerson. Então, a relação entre fluxos e cortes, né, que o maior fluxo que eu posso passar é menor que o menor corte que eu posso encontrar, sugere talvez uma relação mais forte, e de fato essa relação mais forte existe. Então eu tenho um teorema fundamental aqui, que é o teorema do fluxo máximo corte mínimo, que diz que o valor do fluxo máximo ST é igual ao valor do corte mínimo. Isso tem que ser demonstrado ainda, isso é fortemente relacionado à corretude do algoritmo de Ford-Fulkerson, mas isso não vincula na otimalidade fluxos e cortes. Né? Fluxo máximo tem o mesmo valor que o corte mínimo. Por consequência, também, resolvendo o problema do fluxo máximo, também resolve o problema do fluxo do corte mínimo. Né? Então, os problemas são duais. E isso aqui eu poderia fazer um vínculo sobre a formulação via programação linear que eu tinha introduzido no início. Então, isso não é por acaso que tem esses dois problemas com essa relação primal e dual. Se eu vou usar o programa linear que nós tínhamos falado, formular o dual, eu vou exatamente obter um problema de corte mínimo. E aqui tem um teorema de dualidade na programação linear que afirma a mesma coisa, a saber que o valor máximo, caso está maximizando, de um programa linear primal, é igual ao valor mínimo do programa linear dual correspondente, que necessariamente então vai minimizar. Então, se a gente tem um teorema da dualidade forte na programação linear, e o teorema do fluxo máximo, corte mínimo, poderia ser derivado também pela dualidade na programação linear, é uma consequência direta por isso. Então, estudar o dual e expor, supondo um fluxo máximo, uma solução dual correspondente que satisfaz as restrições e tem o mesmo valor. Né? Então, por consequência, também que o valor vai ser igual. Mas nós vamos demonstrar isso agora diretamente. De fato, a nossa demonstração aqui vai se apoiar a mais um lema da corretude do algoritmo de Ford-Fulkerson. Então, nós estamos afirmando aqui que no momento em que o algoritmo de Ford-Fulkerson termina, o valor do fluxo é máximo. Notem a sutileza aqui na formulação, isso é um C, então. Caso o algoritmo de Ford-Fulkerson termina, então o valor do fluxo é máximo. Nós demonstramos na análise de complexidade já a terminação para pesos inteiros, para capacidades inteiros. Então, terminação é garantida, esse lema vai me dar a corretude do fluxo no final.
Porém, para pesos não inteiros, nós não temos essa garantia. Tá? Isso eu vou comentar depois ainda. Então, a questão da corretude. Vamos ver porque esse lema da corretude é correto. Então, vamos supor que o Fortfahren termina com algum fluxo. Em particular, como critério de determinação, então, nós sabemos que não existe mais um caminho, não existe um caminho ST no grafo residual G de F. Porque isso foi o critério de determinação. Busca um caminho de S para T. Então, nós temos algum conjunto de vértices X que possa alcançar a partir do S ainda, nesse grafo residual, pela busca em profundidade e altura. Né? Então, eu vou denotar essa componente com X, então, ou seja, X é a componente alcançável por S em G de F. Nós temos, então, com isso, um corte. Porque x barra x forma uma partição de vértices. Por definição, S pertence a x. E por definição da parada do algoritmo de Fortfahren, T não pertence a x. Logo, T pertence ao complemento, ao x barra. Porque não existe caminho ST no grafo residual. Então, nós temos a seguinte situação. De fato, o critério de parada do algoritmo de Fortfahren estabelece um corte. Pega S é a componente X correspondente, como não tem caminho para T, tem uma componente oposta que contém pelo menos, então não vazia, que contém pelo menos T, X barra, que eu não consigo explorar. Agora nós vamos ver os arcos que passam de X para X par. Então, no grafo original que tem aqui. Então, eu pego um arco UV, que passa de X para X par, e observa o que tem. De fato, tem que ser que o fluxo nesse arco tem que ser igual à capacidade. Senão, nós temos um arco forward de x para x com capacidade maior que zero ainda. Né? Caso o arco não é saturado, caso tenha ainda uma capacidade residual, então eu posso passar mais fluxo, que contradiz a observação que U pertence a x e V pertence a x bar. Do outro lado, né? Agora nós vamos olhar para os arcos que passam na outra direção, então de x para x. Então, dado um arco dessa forma, o V que passa de x para x, um arco de volta, eu preciso necessariamente que o fluxo nesse arco é zero. Senão, pelo mesmo argumento, eu tenho um arco para trás. Então, um backward arc com capacidade maior que zero, que seria, nesse caso, de V para U. Então, um arco que passa do x para x bar. Mas também isso é impossível pela definição da componente x. Né? Se tem um arco com uma bastante positiva x para x bar, eu posso alcançar o vértice em x bar, então faria parte da componente x e não x bar. Então, em resumo, nós sabemos que para todos os arcos que passam de x para x bar, eles são saturados, e todos os arcos que passam de x bar para x, eles ficam sem fluxo. Então, eu tenho como resultado o fluxo que sai do S,
que nós sabemos pelos lemas anteriores, que é o fluxo total de x, que é igual ao fluxo que passa de x para x para, menos o fluxo que passa de x para x. E agora, onde nós tínhamos o menor ou igual, por omitir fluxo de x para x anteriormente, agora eu posso escrever um igual, porque nós derivamos aqui que o fluxo que passa de x para x é zero, então isso é exatamente o fluxo de x para, né? Isso é uma consequência dessa segunda observação aqui, e mais ainda, o fluxo que passa de x para é exatamente a capacidade que passa de x para, isso é a consequência da primeira observação, que cada arco que passa de x para é saturado, então é igual à capacidade. Então nós temos como um todo o fluxo nesse fluxo F ao terminar possui uma capacidade exatamente igual à capacidade desse corte x para. Por consequência, o fluxo tem que ser ótimo, né? Porque nós sabemos que o fluxo máximo, o limite de qualquer fluxo é limitado pela capacidade de qualquer corte. Nesse caso, os valores são iguais. Então, não poderia existir um fluxo com capacidade maior, porque a capacidade Cx bar é um limite superior. E não poderia existir também, porque se limitam mutuamente, um corte de menor valor ainda, porque o valor do fluxo atual que nós temos na mão é um limite inferior para a capacidade de qualquer corte. Então isso mostra a otimidade ao terminar do algoritmo de Ford-Fulkerson e mostra que o fluxo é máximo e o corte correspondente que eu determinei é o corte mínimo desse fluxo. Então isso responde à questão como eu vou resolver o problema de corte mínimo. Roda o algoritmo de Ford-Fulkerson, determina o fluxo máximo com o algoritmo que nós fizemos e depois explora a componente do S e todos os arcos que passam da componente do SX para o outro lado do grafo formam o corte mínimo, né? Ou, respectivamente, as componentes x e x para formam o corte mínimo. E com isso, finalmente, também claramente temos o teorema do fluxo máximo e corte mínimo. Não, o valor do fluxo máximo entre dois vértices ST é igual ao valor do corte mínimo. Nós acabamos de demonstrar isso junto com o lema da corretude do algoritmo de Ford-Fulkerson. Então, com isso, algumas observações finais sobre esse algoritmo que nós acabamos de definir. E nas aulas subsequentes, alguns refinamentos. Primeiramente, o algoritmo não é o mais eficiente possível, né? O número de iterações C, que nós determinamos, que é determinado pelo corte mínimo, no caso de pesos inteiros, capacidades inteiras, ainda pode ser alta, e assim, de fato, é simples de construir grafos onde esse número de iterações é necessário. Por exemplo, você tem uma capacidade N aqui, uma capacidade 1 aqui, e N de novo. E aqui tem o vértice U, V, T. Então, fonte aqui, destino aqui. Então, é simples de ver que eu posso passar de fato aqui tem uma capacidade importante, uma capacidade de 1. Né? É simples de ver que o fluxo máximo é 2N, é exatamente a capacidade também que sai do S e a capacidade que entra em T. Porém, um exemplo adversário para o algoritmo de Ford-Fulkerson seria passar uma unidade de fluxo aqui, uma iteração, e depois passar uma unidade de fluxo aqui, mais uma iteração, então 2 iterações e o fluxo vai ser 2. Então, para resolver esse problema aqui, eu vou precisar 2n iterações. Você pega essa sequência de fluxos adversários, né? Uma busca em profundidade poderia produzir. Então, sem especificar exatamente como eu vou determinar os caminhos, o pior que poderia acontecer nesse exemplo são n
de fato são 2n iterações, então isso é o caso pessimista da nossa análise. Obviamente tem uma solução com duas iterações, né? Então, se eu vou chutar os caminhos ST bem, eu faço um caminho SVT e um caminho SUT, e o problema é resolvido. Então, dá para fazer muito, muito melhor, né? Então, isso ainda é uma limitação, porque nós optamos por não definir ainda como o caminho mais curto, o caminho mais curto, o caminho com gargalo não zero entre ST vai ser determinado. Segunda observação, e aqui vocês podem encontrar um exemplo nas notas de aula, que eu tinha mencionado no meio do caminho. A nossa análise de complexidade foi para pesos ou capacidades inteiras, e foi baseado no argumento simples que o gargalo é pelo menos 1 e tem uma capacidade máxima, então vai ter que terminar exatamente depois de C iterações que nós temos aqui. Esse tipo de análise não funciona mais para capacidades reais, obviamente, então eu teria que dar outro argumento. A corretude, né, quando o algoritmo de Ford-Faxon termina, o valor do fluxo é máximo, e a prova correspondente não depende do fato que os pesos são reais. Então, o teorema de fluxo máximo corte mínimo se mantém, a corretude do algoritmo se mantém, só que isso se reduz agora para uma corretude parcial. Ao terminar, vai ser correto, mas eu não sei ainda se vai terminar ou não. E aqui a segunda observação, é realmente possível que o algoritmo de Ford-Faxon não vai terminar para capacidades reais. Nas notas de aula tem um exemplo que mostra isso, que do Zwick, de 95, que exibiu um grafo com pesos reais, onde o algoritmo de Ford-Faxon sempre melhora, né? Vai encontrar um caminho, vai aumentar o fluxo cada vez, mas por menos e menos e menos quantidade. Então vai terminar no limite para a solução ótima, mas nunca terminar, porque ainda sempre tem alguma pequena quantidade sobrando que possa ainda melhorar. Então, para pesos reais, isso não funcionaria. Talvez não é tão relevante na prática, porque tem uma precisão finita. Então, se eu quero convergir para um certo epsilon com números de ponto flutuante, por exemplo, não seria um problema. E a última observação aqui, eu posso, então, para definir isso, né, se eu vou realmente usar uma busca por profundidade, eu posso garantir que encontrar caminhos que o algoritmo FF termina, mas vai ficar ineficiente. E na aula que vem, então, nós vamos ver como resolver esse problema. Good night and good luck.